a Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Olá, bom dia, graça, saúde e paz. Eu sou o pastor Donizete Silva Uzete. Gente linda, bem-vinda ao culto online de quarta-feira, 8 de setembro de 2021. Participe de minhas lives semanais, quartas e quintas, às 12h27 e aos domingos, às 17 horas. Às quintas, eu apresento pela minha página no Facebook A Voz ou Violão, uma live temática onde eu canto e abordo importantes temas do cotidiano popular. Às quartas e aos domingos são lives de conteúdo religioso com destaque para o culto de domingo, para o dia de domingo, cujas lives é a transmissão do culto presencial que realizamos aqui na nossa igreja.
Eu vejo que está já com a gente aqui a Ruth dizendo muito boa tarde. Também está a irmã Francisca assistindo aqui com a gente. E se você comenta, dá aquele alô, a gente consegue observar que você está conosco aqui, a gente dá o alô daqui também. O assunto do culto online de hoje é dogma, lucro versus evangelho. Para isso, nós vamos trazer à baila 1 João capítulo 2, versos 15 e 16. 1 João capítulo 2, versos 15 e 16, que nos diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Dogma é um sistema oficial de princípios ou de doutrinas de uma religião, ou ainda os pontos de vista de um filósofo ou de uma escola filosófica que, com o tempo, virou um pensamento dogmático, embora ele inicialmente não a fosse. A postura dogmática defende que existem certos postulados que estão fora do alcance da crítica. Isso significa que algumas posições morais, epistemológicas ou religiosas simplesmente não cabem no espectro da crítica e do questionamento. As religiões são essencialmente dogmáticas. No entanto, como a postura dos fiéis e as regras das religiões são variáveis, temos pessoas e religiões mais ou menos dogmáticas. Quanto maior a religião, como o cristianismo, por exemplo, mais variantes são os seus dogmas. A variação se dá porque o dogmatismo religioso está centrado nas lógicas internas das religiões. Pensemos num trem andando sobre os trilhos. O dogma seria a lei da física, o meio físico pelo qual o trem se desloca naquele trilho. Um engenheiro que projeta trens sabe que quanto mais conseguir reduzir o atrito entre o trem e o trilho, trens mais velozes, mais eficientes, com menor consumo de energia, poderão ser construídos. Mas ele sabe também, de igual forma, que um trem se deslocar sem atrito com os trilhos é impossível. O dogma religioso é prejudicial quando, para manter sua hegemonia, lideranças religiosas capturam a mente e a consciência das pessoas, em nome de Deus, ou simplesmente em nome de uma tradição estabelecida por falíveis seres humanos, colocando assim trens cada vez mais pesados sobre os trilhos, sobre a vida das pessoas, condicionando a salvação delas à carga desse pesado fardo. Quanto à procura pelo lucro, o capitalismo é um sistema que prima pela sua garantia. Sendo assim, o objetivo de todo aquele que detém o capital são os meios de produção, e esses meios de produção, o objetivo é obter a maior quantidade de lucro possível
por meio de sua atividade econômica. Portanto, para entender o lucro, é preciso saber que ele é uma característica do capitalismo. O capitalismo é considerado um sistema econômico em que predomina a propriedade privada, por exemplo, e a busca constante pelo lucro e pela acumulação, o acúmulo de capital, que se manifesta na forma de bens e dinheiro. Mas é uma coisa interessante, porque o capitalismo, sendo um regime econômico, um sistema econômico, ele exerce controle nos campos políticos, sociais, culturais, éticos e dogmáticos, dentre eles os das religiões, compondo quase que a totalidade do espaço geográfico do planeta. A base para a formação, consolidação e continuidade do sistema capitalista é a divisão da sociedade em classes. De um lado, encontram-se as pessoas que são as proprietárias dos meios de produção, a chamada burguesia. De outro, encontram-se aquelas que vivem da venda de sua força de trabalho, através do recebimento de salários, as proletariadas. No caso do meio agrário, lá da agricultura, quem está na roça é diferente? Não, é a mesma coisa, pois as pessoas donas das terras, geralmente latifundiárias, ganham lucros sobre os trabalhos das pessoas trabalhadoras rurais ou camponesas. Fazendo uma análise do que denominarei de cristianismo contemporâneo, para abarcar de forma generalizada o cristianismo que a gente vive hoje, todas as correntes, ou seja, as pessoas que se declaram cristãs em nosso tempo, podemos substituir tudo o que eu falei até aqui por uma só palavra, que vem sendo muito utilizada, especialmente nesses tempos de fascismo religioso, a palavra princípios. É uma palavra bonita, que possui uma interface amigável, mas o seu real significado é dogmático e com fulcro linkada ao lucro. Os princípios visam preservar, por meio do Estado, as pessoas detentoras do meio de produção, a garantia da posse privada. Assim, elas somente são detentoras dos meios de produção porque produzem a garantia da posse de suas propriedades e de outros bens que estão inseridos nessa propriedade, a fim de obterem a maior quantidade de lucro possível por meio de suas atividades econômicas. Enquanto Jesus, o fundador do cristianismo, Filho de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, herdeiro de todas as coisas. Olha só, ele não tinha, segundo as suas próprias palavras, onde reclinar a cabeça. Igrejas das mais variadas vertentes, especialmente as contemporâneas dos nossos dias, tornaram-se verdadeiras atividades econômicas que sustentam vida de luxo de líderes que fazem inveja aos grandes executivos de empresas multinacionais. Ou não é verdade? Basta a gente ligar a televisão, olhar na internet, a gente vê pastores, pastoras, bispos andando para lá e para cá, e eles têm uma vida mais luxuosa, com mais benesses do que executivos de multinacional.
Não é verdade? Para obter o lucro, é preciso um outro elemento: manter a exploração a menor custo, né, ou ao menor custo possível, da mão de obra das pessoas que não possuem nada além da sua força de trabalho. As pessoas trabalhadoras, então, vendem a única coisa que têm, a sua própria força, para receber uma compensação financeira que os permita sobreviver. Aí veja só, além disso, para sobreviverem, comer, beber, vestir, se deslocar, enfim, sobreviverem, as pessoas assalariadas terão que consumir, tendo que pagar o maior preço possível as mercadorias produzidas pelo sistema, pelo capitalismo. É lamentável que, desembarcada do texto bíblico lido no início desse sermão, dessa reflexão, o cristianismo tenha embarcado nessa onda de bens e dinheiro. É o que importa hoje, bens e dinheiro. Para isso, criou-se e sustenta-se os dogmas, os princípios, a ideia de que os assuntos desse mundo, especialmente o que se refere ao esclarecimento da consciência das pessoas, não são importantes para a vida cristã. Uma pessoa que está defendendo esses princípios tão atuais, né, dos bens, dos direitos, do dinheiro, certamente é uma pessoa que não vai entender esse sermão, achar ele desnecessário, porque ele esclarece a consciência, a mente das pessoas. Então, eles acham que não são coisas importantes para a vida cristã. O que importa seria apenas o cuidado da alma, estar bem com Deus e agir da forma como Ele, Deus, deseja. É tudo muito bonito, maravilhoso. O problema é que, por razões óbvias, não precisa nem explicar aqui, o desejo de Deus está sempre em consonância com o que o líder, o representante, o que se diz representante de Deus na terra, ele pensa. Afinal, as pessoas cada vez mais dizem não abrir mão dos seus princípios. Não são nem princípios de Deus, não há nem essa preocupação. Não, eu tenho princípios que os meus pais me passaram, não sei quem passou, enfim, eu não posso abrir mão deles, ainda que esses princípios eles são bastante questionáveis do ponto de vista do Evangelho. A mensagem da cruz foi transformada em defender princípios, pregar os variados dogmas cristãos e fazer com que as pessoas se convertam ao cristianismo, mas não há em incontáveis igrejas o interesse em levá-las ao Cristo que liberta desse amor aos bens e dinheiro. Como Jesus, nós devemos ter um profundo envolvimento, não com bens e dinheiro, mas com as pessoas da nossa comunidade, especialmente as minorias, as marginalizadas, que convivem conosco no dia a dia. Devemos nos alegrar com a vida, ter prazer em viver e nutrir pela vida grande apreço. Observe que por trás, né, do amor aos bens e ao dinheiro, as coisas existentes nesse mundo, está um sistema de poder capaz de corromper as pessoas e o mundo onde vivemos. É esse sistema que leva as pessoas a viverem uma forma de vida egoísta, voltada para si mesmo, esquecendo-se que todas as pessoas devem viver como imagem de Deus na terra.
não amar o mundo e as coisas que nele há. Diz respeito a não se entregar a esse sistema egoísta, corrupto. A mensagem da cruz, contida no Evangelho, é o amor que dá a vida em favor da pessoa que ama. Cristo se entregou por nós e convida a gente a fazer o mesmo em prol dos irmãos e irmãs, dos nossos semelhantes. A mensagem da cruz não consiste na busca constante pelo lucro e pela acumulação de capital que se manifesta na forma de bens e serviços. Não são dogmas que se manifestam pelos pesados fardos impostos às pessoas. A mensagem da cruz é o fardo leve, manifestado pelo amor de Deus à humanidade. Sigamos a Cristo, sirvamos a Deus, não para ter uma recompensa por uma vida condicionada pelos dogmas das religiões, da procura pelo lucro, do amor aos bens e dinheiro, mas por haver encontrado com Jesus e ter nossas vidas transformadas pelo Evangelho, as boas novas de salvação. Ser de Cristo exige de nós amar as pessoas, lutar pelos direitos dos menos favorecidos, trabalhar para a transformação da sociedade e repudiar todo e qualquer sistema que rouba, destrói e mata a esperança das pessoas. Eu quero orar por você. Jessé Braga, que está acompanhando, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Querido Deus, nós louvamos o teu nome e te glorificamos por essa palavra, pela oportunidade que nós temos de estar diante de ti. Nos ajuda, nos abençoa, dá-nos do teu poder, dá-nos da tua graça, eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Eu espero você amanhã. Pela minha página, nós teremos a voz e o violão a partir das 12h27. E amanhã a gente fala de um tema bastante importante e pertinente. Além de cantar as músicas gospel ou MPB, nós vamos tratar do suicídio, que eu considero a Covid da alma. Então, amanhã, 12h27, nós vamos falar sobre esse importante tema. Você é meu convidado. E não se esqueça que a transmissão é pelo meu blog Zete Donizete Silva. Eu espero você. Fique todos com Deus e até lá. Graça, saúde e paz.